A graça e a paz, irmãos. O Deus que nós cremos é o Deus de possibilidades. Muitos olham e não veem nada, mas Jesus, quando ele olha para alguém, quando ele direciona o seu olhar, ele vê tudo, ele vê o futuro. Ele olha com possibilidades. A Bíblia diz que lá em João, capítulo 1, versículo 42, e o levaram a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. A Bíblia diz que é bem verdade que Pedro já podia até ter ouvido falar de Jesus e agora ele estava sendo apresentado a Jesus, mas Jesus já o conhecia. Jesus nem precisava de apresentação, porque Jesus já o conhecia por inteiro. Antes que Pedro esboçasse qualquer palavra, Jesus já se antecipou e logo disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Pedro, Cefas, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus não somente conhecia o seu nome, Jesus conhecia o seu pai, Jesus sabia quem era a sua família, Jesus conhecia suas emoções, seus sentimentos, mas Jesus, o olhar de Jesus é um olhar extraordinário de possibilidades. Eu fico imaginando, é como se Jesus dissesse: eu conheço tudo sobre você, eu sei quem você é, não se preocupe, eu conheço a sua história. Eu vejo você a todo instante, há muito tempo que eu estou te observando, há muito tempo que eu estou contemplando as suas atitudes. Somente eu tenho condições de fazer uma avaliação precisa de quem você é. Eu sei quais são seus passos, seus pensamentos, seu temperamento. Conheço a verdade sobre você, Simão. Eu conheço os fatos, conheço as circunstâncias que transformaram você na pessoa que você é hoje. Conheço a sua herança genética. Sei que você é filho de João, sei que você herdou do seu pai seu temperamento impulsivo, talvez você é inseguro por causa da sua mãe, mas quer saber, Simão, isso não importa. Eu sou o Senhor que avalia as suas possibilidades e de hoje em diante você será chamado Cefas, que quer dizer pedra, que quer dizer rocha. Eu vou fazer de você uma rocha, uma pedra, vou transformar sua vida, filho de João, vou alargar suas fronteiras, filho de João. Eu vou aperfeiçoar o seu caráter e você vai me servir como uma rocha. Imagina, isso é só que eu consigo imaginar na minha cabeça, mas tenta perceber quando Jesus olhou para ele, que significava esse olhar de Jesus. Jesus já o conhecia inteiramente. Jesus já sabia onde ele ia tropeçar, quais eram as suas fraquezas, onde ele ia cair, mas Jesus o escolheu porque só ele era capaz de realizar uma obra extraordinária na vida de Pedro. Sabe, a saudação de Jesus a Pedro é muito profunda porque Jesus já queria demonstrar para Pedro que ele sabia exatamente quem ele era. Isso é tão interessante porque demonstra como Deus se importa conosco, como Deus nos ama, mesmo quando nós achamos que Deus não está nos vendo, não está nos enxergando. Ele conhece tudo a respeito de nós, ele sabe quem nós somos, no secreto, no íntimo. Por isso que eu acho que Jesus dá aquele choque em Pedro, dizendo: eu sei quem você é Simão, mas você vai ser rocha. Sabe, Simão significa volúvel, inconstante, aquela pessoa de altos e baixos, impulsivo. Ele tinha muitos problemas com o seu temperamento, mas Jesus estava dizendo que não importava quem ele era, o que importava é quem ele seria, quem ele se tornaria depois de Jesus. E ele se tornaria rocha, firme, ele seria a base da igreja, ele seria um dos líderes. Ele nem imaginava. Hoje, quando nós lemos a história, nós sabemos o final dela, que ele se tornou um dos maiores líderes da história da igreja primitiva. Mas será que isso passava pela cabeça de Pedro?
de Simão? Será que ele enxergava esse futuro do jeito que ele era? Eu acho que se nós perguntássemos para ele naquela época, jamais ele se veria como um grande líder que marcou multidões. Mas Jesus, quando olha para nós, ele faz assim. Jesus já tinha tudo muito bem definido na sua mente. Ele seria a rocha na qual Jesus iria fundamentar os inícios da sua igreja. Já estava tudo planejado, tudo já sólido na mente de Jesus. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que é posto, qual é Jesus Cristo. Nós não podemos imaginar algo diferente disso, não podemos, porque quando Jesus ele olha para alguém, só ele é capaz de mudar a história e transformar a vida daquela pessoa em algo extraordinário. E Jesus estava focando Pedro naquele instante. Jesus queria investir tempo na vida daquela pedra bruta. A intenção de Jesus era investir o tempo do seu ministério nessa terra, na vida de alguns homens. E um desses homens escolhidos, privilegiados, foi Pedro. Pedro nem sequer sonharia que um dia se tornaria a coluna da igreja em Jerusalém, sabe? Mas Pedro cada dia Deus vai dando para ele responsabilidades. Agora ele precisa se identificar com o seu novo nome, Rocha. Agora Jesus já fala: a partir de hoje você não vai ser mais Pedro, vai ser Rocha. E sabemos que isso era algo muito profético, porque Deus estava já trabalhando a identidade. Deus já estava trabalhando no caráter de quem ele seria. Nós muitas vezes queremos destacar só as nossas fraquezas, mas Jesus não faz assim conosco. Jesus, ele sempre quer nos mostrar as possibilidades, o que ele pode fazer comigo e com você, o que ele pode nos tornar. Os sonhos que ele tem para nós e os sonhos de Deus são extraordinários. Não significa que não teremos falhas, que não teremos problemas e nem dificuldades no meio da caminhada, porque se nós percebermos a vida de Pedro, nós vamos ver quantas dificuldades aquele homem enfrentou. Ele amou Jesus, mas ele teve que passar por um processo de amadurecimento, de transformação. Ele negou Jesus, ele demonstrou uma pontinha de ciúmes lá com relação ao discípulo amado de Jesus. Às vezes ele era muito impulsivo. Lembra que ele cortou a orelha de um soldado? Ele passou por muitas dificuldades. A Bíblia diz que até o próprio Jesus disse que Satanás veio reclamar a vida dele para peneirar como um trigo, e que Jesus rogava por ele para que a fé dele não se desfalecesse, não desanimasse, sabe? Ele passou por muitas situações, mas todas elas ele estava sendo lapidado pelo Senhor Jesus. Ele foi corrigido por Jesus muitas vezes, mas não porque Deus o estava castigando, mas porque ele estava sendo moldado pelo Senhor e preparado para a grande obra que iria impactar o mundo com a mensagem da salvação. Você consegue imaginar isso? Esse Pedro de agora nem poderia imaginar quem seria o Pedro de Atos, quem seria o Pedro lá que se levantou. Já não era mais aquele Simão, e sim o Pedro que testemunha sobre Jesus e que leva milhares de pessoas a se converterem. Quando Jesus o chama a primeira vez de Pedro, acho que ele nem tinha ideia de que ele seria o Pedro que, quando passasse na rua, a sombra dele curaria milhares de pessoas. Quem diria, hein? Aquele homem volúvel, problemático, difícil, irado, impulsivo, inseguro, que não tinha papas na língua, que falava as coisas sem pensar, que foi corrigido tantas vezes, que teve tantos problemas, que fez tantas coisas sem pensar. Quem diria que ele se tornaria um grande instrumento nas mãos de Deus?
Sabe que Deus, ele faz isso conosco. Ele nos vê. Quando ele nos vê, ele vê possibilidades. Podemos ser o que Deus quiser que sejamos, desde que deixemos ele nos lapidar. E Pedro deixou Jesus trabalhar na sua vida. Pedro deixou Jesus ensinar, foi submisso à vontade de Deus, cometeu muitos erros, mas estava aberto a aprender com eles, a aprender com Deus. E isso é poderoso. Nós somos como Pedro, somos pedras brutas, mas que tem um valor, e esse valor só cresce se estiver nas mãos de Jesus Cristo. Ele é aquele que sabe nos lapidar, e o Senhor nos lapida para a sua glória. E não existe no reino de Deus nenhuma pedra descartável. Nós possamos vir a ser pedras, possamos ser verdadeiras rochas para a edificação do propósito de Deus. E eu creio que nesse exato momento que você está me ouvindo, os olhos de Jesus estão focados em você, desejoso de pronunciar o seu nome, de direcionar tudo que ele tem reservado para o seu futuro. Sabe, um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus, ele confirma bem isso. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Deus tem o melhor reservado para você. Ele te vê com uma atenção muito especial. Ele não está vendo para aquilo que você é agora, mas para quem você se tornará nas suas mãos. Deus, ele olha para o seu futuro, para o que ele vai fazer em você. Então deixe Deus trabalhar na sua vida. Não resista à ação de Deus. Ele trabalha nas nossas vidas que nem um artesão, que nem um lapidador de pedras que faz as suas esculturas. Deus, ele sabe muito bem o que está fazendo, então entregue-se a ele. Entregue-se totalmente ao Senhor, porque Deus, ele sabe muito bem fazer escolhas, e ele escolheu você. Nós vemos isso na Bíblia, que Deus, ele não nos julga pela aparência. Imagina se Deus fosse nos escolher por aquilo que nós somos, pelos nossos defeitos, pelas nossas fraquezas. Ninguém poderia ser escolhido, imagina. Mas Deus, ele não vê assim, porque ele sabe muito bem o que ele vai fazer na vida daquela pessoa. Foi esse olhar que Jesus olhou para Pedro, quando ele ainda era Simão, quando ele ainda tinha muitos problemas, muitas dificuldades, mas Jesus olhou para ele não julgando as suas atitudes, o seu comportamento, a sua boca. Deus olhou para ele vendo o seu futuro, vendo as possibilidades, vendo ele como líder da igreja, vendo ele como um grande instrumento, vendo a obra poderosa que ele iria realizar na sua vida, porque só Jesus pode nos moldar, só Jesus pode nos transformar, só Jesus pode nos curar, só Jesus pode nos libertar. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele enxerga possibilidades. Entenda isso. A Bíblia nos ensina que Deus, ele faz escolhas, e ele escolheu a mim e você. Não pergunte por que Deus faz isso, mas eu sei que ele faz. Simplesmente ele faz. E ele nos escolheu, certamente. Como ele nos escolheu, ele então vai realizar uma obra poderosa nas nossas vidas. Se Deus escolheu a mim e você, é para andarmos com ele, para termos comunhão com ele. Nós vemos isso na Bíblia. Ele escolheu um povo simples, um povo pequeno, um povo insignificante, escravo, para ser o seu próprio povo. Tal como Moisés está dizendo lá na palavra, lá em Deuteronômio 7, 6 e 8. Porque tu és povo santo ao Senhor seu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu
povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos seus pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Sabe, havia muitas nações poderosas na qual Deus podia ter escolhido, mas não. Deus escolheu justamente a mais fraca. E por que o eterno Deus fez isso? Porque para ele a aparência realmente não importa. O que importa é a dependência. E eu sei que você, como eu, que amamos a palavra de Deus, sabemos que Deus também os escolheu por amá-los. Nós lemos isso na palavra e isso é verdade. O que Deus quer destacar aqui é que Deus não escolhe por padrões humanos. Ele não se deixa impressionar pela aparência, pelo porte físico, pelas habilidades. Ele não vê como o homem vê. Os seus padrões são muito diferentes. Basta a gente olhar para o exemplo de Davi, um homem que jamais poderia, aos olhos da sua família, aos olhos do povo, se tornar o rei de Israel. Mas Deus o escolheu, o que estava escondido. Nós vemos tantos homens e mulheres que Deus escolheu, e não pela aparência, mas Deus escolheu pelo coração. A Bíblia diz que Deus não atente para a sua aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso foi o que fez esses homens serem escolhidos. Foi isso que fez Pedro ser escolhido por Jesus, porque apesar dos problemas, dos defeitos que ele tinha, Jesus viu o coração dele disposto a amar a Deus, o coração disposto a se entregar a Jesus, o coração disposto a colocar a sua vida nas mãos dele e deixar ele fazer o que tivesse que fazer. Então, se você quer se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus, se você quer um futuro grande para você, grande como Deus é, então entregue a sua vida nas mãos dele. Ele não olha a aparência para quem você é agora, ele olha para o seu coração, ele olha para aquilo que está por dentro de você. Deixe Deus agir em você, deixa ele olhar a sinceridade. Ninguém, absolutamente ninguém pode impressionar pelos seus atributos ou pelas suas qualidades, porque o julgamento de Deus nunca é por esse tipo de coisa. O julgamento de Deus, ele olha para a sinceridade do coração. E se você tiver o coração sincero em amar a Deus, em se dispor a deixar ser trabalhado, moldado, creia que só Ele é capaz de realizar uma obra poderosa na tua vida, então se prepare para um futuro grandioso na tua vida. Amém? Deus abençoe.